Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. A assaltante de banco morre durante confronto com a polícia em Taquaritinga do Norte. Irmãos arrastados de casa e amarrados e executados a tiros em Gravatá. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta quarta-feira, 14 de setembro de 2022. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas no estado foram registrados 3 assassinatos, 3 homicídios, todos ocorreram no interior do estado. Este ano em Pernambuco já foram registrados 2.280 assassinatos, sendo 1.279 no interior e 1.001 no Grande Recife. Casal desaparece do Cabo de Santo Agostinho. A notícia é com o repórter Diandra Monteiro. Em desespero, a família procurou a delegacia do Cabo de Santo Agostinho. Glenda Caroline Silva, de 17 anos, está desaparecida desde o último domingo. A família, que mora no bairro da Charneca, diz que a adolescente saiu de casa apenas com a roupa do corpo e um celular. Daniele Maria, mãe da garota, acredita que a filha planejou a fuga com o próprio namorado, com quem tinha um relacionamento há 2 meses. A gente foi na casa da mãe dele, depois descemos aqui no Cabo, rodamos o Cabo todinho atrás dela, a gente não encontrou ela, a gente voltou para a Charneca, foi na casa da mãe dele novamente, foi na casa da avó dele, que a avó dele deixou a casa lá para ele e nada. E depois a gente procuramos novamente, ficamos até tarde na rua procurando por eles e não encontramos. A família é evangélica e conta que a menina sempre foi muito dedicada aos estudos, mas depois do namoro, mudou o comportamento. Mudou o comportamento bastante. Ela começou a ficar respondendo pra gente, começou a ficar agressiva, agressiva verbalmente, né? Começou a responder. Eu sempre procurei, além de ser mãe, ser amiga dela, porque eu acho muito importante no relacionamento entre mãe e filho, né, filha, né, ter uma amizade, ser amiga. Isso foi o que eu sempre procurei. Diandra Monteiro, para o Bandeira 2. A polícia está investigando a morte do servente de Gelson Silva de Oliveira, de 27 anos, que morava na Travessa Misael Alves Florencio, comunidade Morava Nova de Baixo, no bairro das Rendeiras, em Caruaru. Ele foi assassinado na noite de antes de ontem com disparos de arma de fogo na estrada Gonçalves Ferreira, lá nas Rendeiras de Caruaru. Ele havia acabado de descer de um ônibus quando foi assassinado. E, de acordo com informações, ele seria usuário de drogas e cometia furtos justamente para manter o vício. A polícia também investiga a morte de Robson Prazeres da Silva, homem com 41 anos, que morava na rua Surubim, no bairro de Peixinhos, em Olinda. Ele foi assassinado com cerca de 10 disparos de arma de fogo, tiros de pistola .40 e revólver 38 na própria residência. De acordo com informações, ele teria envolvimento com tráfico de entorpecentes. Correu para dentro de casa, ele começou a ser perseguido, baleado, entrou em casa, os caras foram atrás e desferiram os tiros de misericórdia. O assassinato aconteceu na noite de antes de ontem. Também na noite de antes de ontem, o ambulante Pablo Paulino dos Santos Júnior, de 19 anos, residente na rua São Lucas, pertinho do terminal de ônibus também, da escola Deus e Amor, no Alto do Pascoal, em Água Fria, foi assassinado a bala na estrada de Passarinho, em Olinda. Ele estava na casa da namorada dele, deu uma saidinha para comprar bolo e no meio do caminho foi assassinado. E segundo as informações, ele era vendedor de macaxeira, trabalhava ali pelo mercado de Água Fria, mas quando bebia, falava demais, falava muito, dizia até que andava envolvido com o tráfico de drogas no Alto do Pascoal. Um ônibus da empresa Borborema foi assaltado na BR-408, no bairro do Curado, em Jaboatão dos Guararapes. Um só suspeito, armado com a faca peixeira, rendeu o motorista e roubou o dinheiro da renda. Severino Lopes da Silva Filho, um rapaz de 25 anos de idade, foi agredido a golpes de faca peixeira na rua Capitão Valdemar Lima, justamente no espetinho do Léo, em Vertente, no interior do estado. E segundo informações, a tentativa de homicídio foi praticada por um tal de Neto de Cal. Severino Lopes da Silva Filho foi levado para o hospital local e depois
removido para o Regional do Agreste, em Caruaru. Regiandro Severino da Silva, de 31 anos de idade, e Alex Gomes dos Santos, 38 anos, ambos residentes na rua Professor Bruno Maia, em Igaraçu. Eles foram baleados na rua Professor Bruno Maia, lá em Igaraçu, por elementos desconhecidos. As vítimas foram socorridas na unidade de pronto atendimento, a UPA, lá de Igaraçu. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Policiais da delegacia de Garanhuns estão investigando a morte de Heriberto Guedes de Souza, de 41 anos de idade, 48 anos. Ele foi assassinado com tiros de pistola na residência, estava bebendo na residência dele, na Rua do Progresso, lá em Garanhuns, quando um elemento todo de preto, encapuzado, invadiu a residência. Ele estava bebendo com um amigo, e daí os caras meteram bala, mataram ele e feriram o amigo Lucas Valença da Silva, de 21 anos, que foi socorrido no hospital local. Leandro Pereira de Albuquerque, de 27 anos de idade, assassinado a tiros na Travessa Júlio Ramos, povoado de Negras, em Itaíba. A polícia segue investigando o caso. Pelo menos as primeiras informações dão conta de que o rapaz, ele seria um ex-presidiário e também usuário de drogas. A polícia também está investigando a morte de Wanderson Pessoa dos Santos Souza. Um rapaz de 30 anos de idade, era catador de material reciclável, morava na rua Mário Libânio, na Mostardinha. Ele foi assassinado com 3 disparos de arma de fogo, um dos tiros na cabeça, a queima-roupa. Isso aconteceu na rua Moçambique, lá na Mostardinha. De acordo com informações, ele seria usuário de drogas e já havia sido preso por roubo. E a polícia também investiga a morte de Bruno Luiz Moraes de Melo, de 26 anos, morava na Avenida Monte Alegre, na Coab, no Recife. Foi assassinado a tiros na residência dele. Estava dormindo com a esposa, uma criança, quando homens, utilizando um alicate, arrombaram a porta, invadiram a casa e cometeram crime. Segundo informações, Bruno Luiz Moraes de Melo, ele morava naquela localidade há cerca de 10 dias e que já havia tirado cadeia. Wanderson Pessoa dos Santos Souza, um rapaz de 30 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo no último sábado, na rua Moçambique, no bairro da Mostardinha, por um adolescente de 17 anos, o irmão do menor, um jovem de 19 anos, que ontem foram apreendidos e presos e encaminhados ao DHPP. Isso mesmo, com eles a polícia apreendeu maconha e também um revólver calibre 38, possivelmente a arma usada no crime. A polícia está tentando identificar e prender um terceiro suspeito. Damião Justino de Souza, de 29 anos de idade. Este pedalava uma bicicleta quando foi atropelado e morto na PS 62, bem pertinho da Vila Diogo, em Condado. O veículo causador do acidente não foi identificado e o corpo de Damião Justino de Souza foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. José Roberto da Silva, um homem com 51 anos de idade, profissão não informada. Ele foi atropelado e morto na Ladeira Vermelha, em Bom Jardim, por um ônibus cujo motorista ficou no local, permaneceu no local e acionou uma equipe do SAMU. Mas o pessoal, quando foi lá, constatou que o José Roberto da Silva já estava em óbito. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Edinaldo Gomes da Silva, um cidadão de 52 anos de idade, de profissão não informada. Ele morreu num acidente de moto. Sofreu um acidente na Avenida Alfredo Bandeira de Melo, na BR-101, bem pertinho da Onda Norte, em Igaraçu, por um carro não identificado. Ele estava de moto, o carro bateu nele, ele foi levado para o Hospital Miguel Arraes, em Paulista, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. E o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. A assaltante de banco morre durante confronto com a polícia em Taquaritinga do Norte. Irmãos arrastados de casa, amarrados e executados a tiros em Gravatá. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2.
a maior audiência do Brasil. A Associação dos Militares Estaduais da Reserva Remunerada, Reformados e Pensionistas, PMBM de Pernambuco, oferece a todos os associados dentistas, assistências médicas, convênios na área de saúde, óculos de grau, declaração de imposto de renda, exame psicológico para porte de arma, além do departamento jurídico atuando em várias causas. Agora, abriu uma casa de apoio na Praça do Derby para todos os sócios, dependentes e pensionistas do interior. A LERP tem uma sucursal na cidade de Caruaru e representantes nas cidades de Palmares, Petrolina, Licuri, Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde, Surubim e também Timbaúba. É mais uma vitória dos sócios da MERP, que a cada dia investe o dinheiro das mensalidades e benefícios dos associados. É mais uma vitória. Seja você mais um sócio. Presidente Tenente William Vieira, Vice-Tenente Lupécio Nunes. Trabalho, dignidade e credibilidade. Ligados com a gente no conjunto Praia do Jangue Paulista estão Davi, a esposa Fátima e Davi. Na saída de Beira-Mar está Mauro da Mão de Vaca. No início da Avenida Costa Azul em Pau Amarelo, Tonho da Barraca. No Pina estão Hugo do Peixe, a esposa Nilce e os filhos Roberto e Robinho. No Beco do Oeste, Comunidade do Bode, também no Pina, Zé do Peixe, a esposa Cristina, Juca do Frete, Marcelo do Mercadinho e a turma do Sindicato de IAI. E ainda no Pina, Jorge Cabresto, a esposa Jane e os filhos George e Leleco. Seu Marcos está lá em Peixinhos, ele e a família ligados aqui na Jornal. Seu Marcos é pai da nossa amiguinha, nossa companheira Vanessa, do departamento pessoal aqui do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Em Águas Compridas, Olinda, estão lá ligados na Jornal, pessoal na barraca de Zé do Sal e o amigo Biá da Rede de Supermercados, Paulo de Tacho e toda a nova diretoria do SEASA, inclusive o segurança Eziel, Manuel Biratá da Mortuária, Caminho da Paz, em frente ao Hospital Getúlio Vargas, Moura no Mercado das Flores, em frente ao cemitério de Santo Amaro, e a turma da CTTU, aqui bem pertinho na sede, na Avenida Cruz Cabugá, Flavinha Nilson da Logística, Lúcio Gonçalves, que é supervisor da área norte, Leandro Eufrásio de Itatinga e também o Alexandre Belezal. Em Gravatá estão lá José Nildo Salles e Barbosa, o decão da farmácia. No bairro da Mangueira estão ligados na Jornal o motorista Fred e os irmãos Nilson Pereira e Nilma Pereira. Em Olinda, Saulo Holanda, em Santo Amaro, Van e o MC Guela. No bairro Santana, em Camaragibe, Alexandre, motorista de ônibus da empresa Móvel Brasil, a esposa dele, Leme, o filho Alain, e também os pais do Xande, seu Luiz e Dona Nite. E ainda tem a vizinha da família, Dona Antônia da Lojinha. José Felipe dos Santos foi agredido a golpes de faca peixeira quando caminhava pela PS-60 no bairro Rosanópolis, em Ipojuca. Um elemento desconhecido tentou matá-lo. Ele, José Felipe dos Santos, foi socorrido na unidade de pronto atendimento à UPA lá de Ipojuca. Um rapaz que não conduzia nenhum documento de identificação foi alvejado a bala, sofreu um atentado no bairro de Barra de Jangada, em Jaboatão dos Guararapes, atentado de autoria e motivos desconhecidos, e ele foi socorrido na unidade de pronto atendimento à UPA lá de Barra de Jangada. Um garoto de 13 anos, aluno de uma escola no bairro do Jangue, em Paulista, foi brutalmente espancado durante uma briga que começou em sala de aula entre o adolescente e um outro lar. Os pais dos meninos foram acionados para resolverem o problema naquele educandário. A vítima passou por um exame de corpo de delito no IML e foi encaminhado ao Hospital da Restauração. Um homem foi flagrado pelo proprietário de um ferro velho. Esse elemento estava roubando o estabelecimento que fica na BR-408, loteamento Renascer, em Tracunhaém. O suspeito, identificado como Diogo Henrique da Silva, ele tentava fugir com algumas peças quando foi agarrado por populares, entregue à Polícia Militar, que o conduziu até a delegacia de Nazaré da Mata. 2 homens e uma mulher foram presos, pois tinham mandados de prisão por um homicídio ocorrido em Nazaré da Mata. Ivanildo Ferreira da Silva, conhecido pelo vulgo de Tatu, Severino Belo da Silva, o Belo, e Laudiceia Maria da Silva, conhecida como a Galega. Eles foram encaminhados para audiência de custódia. Um ladrão armado com uma faca peixeira estava assaltando vários motoristas de carros, praticando arrastões na BR-408, no bairro Santa Teresa, em Paudalho. A Polícia Militar foi acionada
e ao ver o efetivo, o suspeito tentou fugir e por pouco, minha gente, o caba não foi atropelado e morto. Um carro em alta velocidade passou tirando um fio danado nele. Por pouco ele não morreu. O elemento acabou preso pela Polícia Militar. Trata-se de José Edson Rocha Nascimento, que foi encaminhado à delegacia de plantão em Nazaré da Mata. A Polícia Rodoviária Federal prendeu na BR-232 em Bezerros, no Agreste do Estado, um homem que não teria pago pensão alimentícia no estado de São Paulo. Ele foi levado para a delegacia local. Um adolescente foi apreendido pela Polícia Civil em Saloá, armado com a faca artesanal, 13 papelotes de maconha e mais de R$800 em espécie. Ele seria um traficante e foi encaminhado à delegacia local. Em Capoeiras, no Agreste do Estado, a Polícia Militar abordou alguns viciados em drogas e conseguiu prender justamente o responsável, o traficante que estava com a sacola cheia de maconha. Também foram apreendidos com o elemento uma faca peixeira e uma balança de precisão. Ele foi encaminhado à delegacia local. E agora vamos falar de aniversariantes. Estão aniversariando hoje, quarta-feira, Estelita, ela mora na rua Frei Cassimiro, em Santo Amaro. O esposo dela é Giba, que é do Fiteiro, Giba do Fiteiro, que fica lá mesmo na Frei Cassimiro. As amigas da Estelita, Andréia, Dalva e Bibia, e também Ana Carla. Também está aniversariando Josicleide, que é filha de Djalma e Jaciara. Jacicleide é sobrinha de Sandro Barbosa, ex-jogador do Esporte Clube do Recife, do Santos, e atualmente está aí comandando aí do Santa Cruz Futebol Clube. A titia da Josicleide é a Thelma e a irmã dela é Daniele. Glória está completando 69 anos de idade, mora na rua Allan Kardec, no estado de São Paulo, isso mesmo. Os irmãos dela, da Glória, Antônio Dançarino, Mário Roberto e o estivador aposentado Marcos Bola. Haverá inclusive um almoço com toda a família e os amigos da família, Roberto Maranhão, Mário Roberto, Sandra Apolinário e também o comissário Claudio, o conhecido Noite. E agora os aniversariantes da MERP-PMBM, cujo presidente é o tenente William Vieira, o vice-presidente é o tenente Lupércio Nunes. Aniversariando hoje o tenente Mário Francisco dos Santos, o subtenente Laércio Silva dos Santos, o sargento Edinaldo da Costa Albuquerque, a pensionista Creuza Maria de Freitas Aguiar e o desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco, o doutor Fernando Eduardo de Miranda Ferreira. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Um ladrão roubou vários objetos de uma residência no sítio Panorama, zona rural de Ferreiros. O suspeito ainda não foi identificado. Policiais militares da Cipimoto, eles conduziram 2 homens à central de plantões da capital após realizar uma apreensão de drogas e arma de fogo em Santo Amaro, na central do Recife. Agentes realizavam rondas no bairro quando notaram um movimento estranho de um homem na Rua da Amizade. Ao ver a chegada do policiamento, ele tentou se desfazer de um saco plástico contendo 37 pedras de crack, mas aí acabou alcançado. O homem acabou indicando uma residência onde guardava o resto do material. No local, os policiais encontraram uma pistola calibre 380 e aproximadamente 1 quilo de maconha. No local, os policiais também encontraram um segundo envolvido que já possui passagens pelo sistema prisional por tráfico de drogas e também por roubo. 2 pessoas foram presas por receptação em Sanharó, no Agreste Pernambucano. Policiais militares da 8ª Companhia Independente da Polícia Militar foram acionados por um homem que afirmou ter sido furtado numa casa. Na ação, os criminosos teriam subtraído uma máquina forrageira e 2 motores elétricos. A vítima disse ainda ter identificado a forrageira em um anúncio de venda colocado nas redes sociais. Geralmente assim, uma rouba, bota nas redes sociais e vende o objeto. Foram realizadas diligências e um suspeito foi localizado com a máquina. Ele explicou que comprou o equipamento em um ferro velho, onde o segundo envolvido relatou ter adquirido o produto junto
há uma terceira pessoa ainda não localizada. Diante da situação, os dois foram apresentados na delegacia de polícia da cidade para que fossem adotadas as providências legais previstas. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Assaltante de banco morre durante confronto com a polícia em Taquaritinga do Norte. Marginais tentaram assaltar a agência do Banco do Brasil em Taquaritinga do Norte, no agreste do estado. Não levaram nada e fugiram pelo matagal, porque a polícia militar foi acionada, fez buscas e conseguiu inclusive prender 4 suspeitos. Um deles reagiu com efetivo, trocou tiros e acabou morrendo no local. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais do DHPP. E atenção! Irmãos arrastados de casa, amarrados e executados a tiros em Gravatá. As vítimas, Robson Luiz de França, de 25 anos de idade, e o irmão dele, Wellington Rodrigues de França, 26 anos, eles foram arrastados da Avenida Governador Agamenon Magalhães, Estrada das Casinhas, no bairro do Prado, em Gravatá. Arrastados de casas por homens desconhecidos, foram amarrados e depois executados, mortos com disparos de arma de fogo. Os dois estariam recebendo ameaças, mas a família não foi informada da motivação dessas ameaças. Os corpos dos irmãos Wellington Rodrigues de França e Robson Luiz de França foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.